Baixa umidade também traz problemas para os olhos. Para falar sobre este assunto, eu converso com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonier. Bom, doutor, muito é falado a respeito da baixa umidade nesse período de estiagem. Ela é responsável, por exemplo, por alguns problemas relacionados ao aparelho respiratório. E então quer dizer que esse tempo seco também favorece algumas complicações relacionadas aos olhos? Sim, nessa época do ano é comum as pessoas que têm já uma predisposição a terem olho seco, terem uma maior irritação, ardência, a visão embaçada. Isso sempre piora no final do dia, porque nós temos algumas populações que são alvo disso, né? As mulheres depois dos 50 anos, em que já apresentam alguma alteração hormonal, elas acabam tendo uma perda de produção numa das camadas da lágrima, que é a camada gordurosa, que vai evitar a evaporação. E com isso, ela acaba tendo menos lágrima, ou a lágrima evapora mais rápido. Também os usuários de computador, que utilizam lente de contato, as pessoas que estão na presença de aquecedores ou mesmo de ar-condicionado, acabam sofrendo mais porque necessitam de uma produção maior de lágrima. E quais são as principais queixas dos pacientes nesta época do ano, doutor? Muitas vezes é a irritação ocular, uma visão embaçada no final do dia, ardência e coceira. Uhum. Tá, e por que há esse ressecamento dos olhos? Você citou um problema da glândula ocular, como que é, por favor? Pode explicar? O filme lacrimal, ele é composto de algumas camadas, porque a lágrima, ela tem camada que tem substâncias antibactericidas, tem também camada gordurosa para evitar a evaporação, e tem a camada aquosa. E muitas vezes você pode ter uma alteração na produção da camada de gordura, que é a camada gordurosa, e com isso faculta ter uma maior evaporação do filme lacrimal. Bom, e é exatamente com este tempo seco que há uma maior incidência também das doenças oculares, não é mesmo, doutor? Exato. Quais são as principais delas? Olha, eu diria que também temos com frequência aí a conjuntivite alérgica, porque muitas vezes você tem quadros de rinite alérgica nessa época do ano, por causa também dos problemas pulmonares, e de cada 10 pessoas com rinite alérgica, com problemas alérgicos, 7 têm manifestações oculares. E como as pessoas podem identificar os sintomas e perceber que precisam realmente de um acompanhamento, por exemplo? É a irritação ocular, a ardência ocular, que faz com que busque a consulta oftalmológica. Tá, agora uma questão importante, doutor. Quais medidas as pessoas podem adotar para evitar o ressecamento dos olhos, no caso, e também para evitar contrair algum tipo de doença que a gente citou anteriormente? É sempre hidratar, né, beber água com frequência, evitar o uso de aquecedores de ar nos ambientes que muitas vezes desidratam o ar, se possível incluir na dieta ômega 3, que muitas vezes encontra-se na semente de linhaça, que melhoram a produção lacrimal. Uhum. O colírio, ele é indicado nesses casos, doutor? E se for, né, existe algum tipo de colírio recomendado ou pode ser qualquer um dos encontrados nas farmácias? Não, cada colírio tem um princípio ativo e a automedicação não é muito, nunca é desejada. Portanto, o melhor colírio seriam lágrimas artificiais e, se possível, com a prescrição de um médico oftalmologista. E bom, então vale ressaltar que qualquer complicação na visão, um médico oftalmologista deve ser procurado, certo, doutor? Nada de tratamentos caseiros, né? Exato. Sempre a consulta oftalmológica é a melhor porta para uma boa saúde ocular. Doutor, então eu agradeço as suas informações aqui para a Rádio Cidade. Até uma próxima. Perfeito. Eu falei com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonier, que falou um pouco sobre a baixa umidade e o ressecamento dos olhos.
Repórter Carolina Lopes para o jornalismo da Rádio Cidade.